A gente vai ler hoje capítulo 24 de Lucas. Eu vou ler na versão NAA, a partir do verso 13. Outra coisa que eu, volta e meia, eu deixo de fazer e que a minha esposa sempre me cobra é orar antes de ler a palavra. Então, hoje eu vou orar. Oremos. Pai querido, a gente te agradece por tudo que o Senhor já falou ao nosso coração hoje. A gente te pede que nesse momento, enquanto a gente se debruça sobre o ensino da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos confronte e nos confirme aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, Pai. Obrigado mais uma vez por essa comunidade. Obrigado porque o Senhor se faz livre aqui. Obrigado pela nossa liderança, Senhor. E que continue sendo uma manhã abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Verso 13 diz: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Que dia? Vocês podem permanecer no verso 13, eu volto um pouco. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparados. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Um pouco mais à frente, então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Então, nesse mesmo dia, desse grande acontecimento, e parece que vocês falaram sobre isso, Davi estava falando sobre a ressurreição de Jesus hoje, na escola. Maravilha, olha como o Senhor vai... Eu não estava presente, mas eu faço votos de vocês estarem. Realmente, todos os dias que eu vim aqui na escola bíblica, me acrescentou demais, e esse ano eu preciso fazer um compromisso comigo mesmo de estar mais presente. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram de ficar ali, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, e depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da sua presença e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Eu amo a leitura de Lucas, porque me parece que Lucas, dentre os evangelhos, ele é o mais bem elaborado, bem explicado. Lucas era grego, então ele tinha uma educação grega, ele sabia contar uma história como um bom grego, e aqui a gente percebe que Lucas inteiro é um grande roteiro de cinema. Se a gente pegar a história de Jesus descrita em Lucas, a gente pode transformar num filme, como já foi feito. E se a gente for colocando lupa em cada cena, a gente consegue fazer um filme de cada cena. E aqui a gente tem 3 episódios. O primeiro, os discípulos caminhando em direção a Emaús. Primeira cena do nosso filme, os 2 caminhando. A segunda cena do nosso filme, os 3 à mesa, depois da chegada. E repara que em cada cena, é uma cena longa, né? Porque caminho de Emaús é mais ou menos 10, 11 quilômetros, vamos fazer 2 horas e meia, 3 horas, um passo tranquilo, bota papo nisso. Então é muita coisa sendo feita e vista por nós, lida, muito rápido, então a gente perde esses detalhes, mas imagina-se caminhando 2 horas com Jesus, enquanto ele conversava, e a gente não reconhece que é o próprio Jesus. Por quê? Por que será que esses 2 discípulos, não eram desconhecidos, discípulos, por que esses 2 discípulos não reconheceram Jesus ressurreto? Só porque o corpo dele estava glorioso, será? Mas a voz, será que a voz não era a mesma? Será que muda tanto assim a falta de marcas no nosso rosto? Eu não acho que esse é o motivo. Eu não acho. Eu acho que esses 2 discípulos caminhando para Emaús, estavam abrindo mão de Jerusalém, estavam abrindo mão da promessa, e estavam focados na murmuração, estavam focados na frustração, na decepção, na dor, na angústia. Enquanto a gente está focado na angústia, na dor, na frustração, Jesus pode falar que a gente não vai saber que Ele está conosco. Enquanto a gente está focado nos nossos medos, naquilo que a gente achava que deveria ser, a gente não enxerga Jesus caminhando ao nosso lado. E Jesus, muito sabiamente, faz quase um processo analítico nesse momento, e ao invés de sair ensinando, ele começa a perguntar: do que vocês estão falando? O que a gente está falando? Começa a cuspir marimbondos. E não para de falar. Mas me explica melhor, o que aconteceu? E toma ele de falar. E Jesus só escutando, só escutando, só escutando. Quando está vazio, Jesus começa a falar. Tem uma coisa, eu sou ator. E tem um grande ator que fala que a gente não deveria fazer mais de 2 personagens por ano, porque a gente não tem embasamento suficiente para entregar características que não são as nossas para tantas personagens. Então, se a gente faz 2, a gente consegue compor muito bem cada uma. E um dos processos para a composição da personagem é esvaziar o que era antes. Para eu criar um novo personagem, eu preciso primeiro esvaziar do personagem que eu fiz. Porque senão fica um resquício daquilo que eu fiz, naquilo que eu estou fazendo, e fica confuso. É como se a gente pegasse um suco de laranja e fosse misturar um refrigerante. Não vai ficar com gosto nem de suco de laranja, nem de refrigerante. Se você quer tomar refrigerante, esvazie o copo, bota refrigerante, apesar de fazer mal.
Se você quer tomar um suco de laranja, esvazie o copo e enche de suco de laranja, que você vai sentir o sabor daquilo que você está tomando. E nesse processo analítico, Jesus fez exatamente isso. Permitiu que esses 2 discípulos colocassem para fora tudo o que eles estavam sentindo. Tudo. A angústia, o medo, a frustração, assim como nós. E esse é o primeiro ponto do que eu gostaria de conversar com vocês. Jesus, em momento algum, julga o que eles estão pensando ou o que eles estão sentindo. Assim como Jesus não nos julga. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre como a minha esposa, de vez em quando, ela não faz birra com Deus, mas ela fala francamente com Deus o que está machucando. E eu acho isso tão bonito. Eu acho tão bonito essa liberdade de chegar ao Senhor e chorar e falar: Senhor, não está bom, não estou gostando, eu quero que seja assim, Senhor, me ajuda. O Senhor não fica, para de reclamar, minha filha, não. Ele fica olhando, observando, pega no colo, acaricia. Isso é uma aula para nós, pais e mães. É uma aula. Porque a primeira coisa que a gente faz quando os nossos filhos fazem birra é querer corrigir. Não pode fazer isso, não pode falar assim, senta ali. Jesus nunca fez isso com a gente. Vide pelos 2 discípulos que murmuraram, mostraram o medo, a angústia, a decepção com o próprio Jesus que estava ao lado deles. E Jesus, em momento algum, falou: parem de falar isso. O que ele falou foi: quanta falta de fé. Depois de tudo que vivemos juntos, o que mais eu posso fazer? Então ele começou a ensinar. Ia ensinando, e em primeira hora foi só murmuração, a segunda hora foi só ensinamento de Jesus. E quando eles já chegavam no povoado de Emaús, Jesus fez como se fosse continuar adiante. Eles falaram: não, Senhor, não, sente-se conosco, já é tarde, o dia vai acabar. E quando Jesus entra na casa, senta-se à mesa, pega o pão, parte e abençoa e os dá, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. Eu acho um tanto quanto misterioso os olhos se abrirem enquanto o pão se parte. Porque, primeiro, como discípulos, certamente, eles viram Jesus fazer muitas vezes aquele ato de abençoar, partir e compartilhar, muitas vezes. Talvez por isso, eles tenham reconhecido. Ao meu ver, existem olhos espirituais que quando Jesus parte o pão, eles percebem que é o próprio Jesus que foi partido por nós. Naquele exato momento, eles reconhecem não só o Jesus encarnado, mas o Jesus missionário. Naquele momento em que Jesus parte o pão, eles reconhecem a missão de Jesus que eles duvidavam há 2 horas atrás. E quando então eles descobrem e reconhecem Jesus, os olhos se abrem e eles falam: era o próprio Jesus que estava conosco. E o nosso coração ardia enquanto ele nos ensinava as Escrituras. E na mesma hora eles pegam a mesma estrada que eles estavam, só que agora na direção oposta, direção de volta para a promessa. E enquanto eu orava sobre isso, o Senhor me mostrava um pouco de nós, todos nós, que essas 3 cenas, a ida, partir do pão e o retorno, é um pouco da conversão do cristão. A gente caminha pela existência murmurando e questionando todas as coisas o tempo todo, e tendo medo do futuro, não entendendo porquê, e de repente Jesus entra na jogada, e num estalar de olhos ele abre os nossos olhos, no estalar de dedos ele abre os nossos olhos, e a gente passa a enxergar uma nova humanidade, uma nova forma de existir. E por muito tempo, eu achava que essa nova forma de existir fosse me levar para um lugar distante. E o texto fala o oposto. Essa nova forma de existir te leva exatamente para onde você estava, com uma nova visão sobre o mundo. E sabe que o nosso movimento cristão evangélico brasileiro, ele tem alguns preconceitos com relação à arte. E quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, por muito tempo, eu orava ao Senhor e falava: Senhor, me tira de onde eu estou. Mas eu me converti, eu já era pai. Então não é: Senhor, me tira de onde estou, porque eu não quero ficar. É: Senhor, abre uma outra porta,
porque eu tenho uma família para sustentar, e ele não me tirava. E eu falava, Senhor, me tira, e as portas iam se abrindo para mim. Enquanto eu orava para não, ele abria para sim. E hoje eu falo, Senhor, obrigado, porque naquele momento eu não tinha o discernimento para entender o que o Senhor queria de mim, mas o Senhor preservou a minha ignorância. Eu achava que a minha conversão seria para me enclausurar dentro de uma igreja. E hoje eu entendo que a minha conversão é como se fosse um trampolim para fora. Aqui a gente se reúne, a gente se ama, a gente aprende, a gente compartilha do pão, a gente tem os nossos almoços comunitários, mas é para a vida, não é para cá. Então esses 2 discípulos que comeram com Jesus, partiram o pão, os olhos se abriram, voltaram para o lugar de onde eles haviam saído, só que agora com uma nova visão, uma nova forma de enxergar. E para mim estava claro que isso era apenas para uma analogia para a nossa conversão. E hoje de manhã o Senhor falou assim, não somente, porque esses discípulos já me conheciam. E aí foi quando falou o meu coração. Mesmo convertido, a gente descaminha do caminho. Mesmo crendo, a gente faz coisas erradas. Mesmo reconhecendo toda a glória do nosso Senhor Jesus, às vezes a gente tropeça. E faz parte da caminhada. Então, esse episódio de Jesus com os discípulos é tanto para demonstrar a conversão, mas também para demonstrar a nossa falha em saber que mesmo caminhando com Jesus, às vezes a gente não consegue reconhecer a voz dele. E o meu desejo para vocês é o mesmo que eu tenho para mim mesmo. É que a voz de Jesus seja tão clara, tão óbvia ao nosso ser, à nossa alma, que ele não precise falar muitas vezes. Que apesar das dificuldades de acreditar no grande mistério que é Jesus, que esteve oculto durante muitos anos e séculos, e ele escolheu se revelar tanto ao povo judeu quanto aos gentios, e é por isso que a gente está aqui hoje reunido, ele escolheu se revelar dessa forma, precisa também de uma via de mão dupla, que é a nossa responsabilidade. Jesus fala conosco, a gente escuta a voz de Jesus, apesar do nosso medo, apesar das angústias, ele fala conosco. A nossa responsabilidade é retornar para o caminho e voltar para Jerusalém. A nossa Jerusalém não é física, a nossa Jerusalém está dentro de nós mesmos, mas a nossa Emaús também está dentro de nós mesmos. Esse contraponto, enquanto a gente nega esse contraponto, a gente dificulta a possibilidade da nossa conversão. Enquanto a gente nega que Emaús, que é o esquecimento da promessa, a dúvida do cuidado de Jesus, enquanto a gente nega que existe em nós, a gente não pode reconhecer que existe, então a gente não encontra a solução. Se a gente se mostra isso, a gente fala, eu tenho esse Emaús em mim, eu tenho esse caminho árduo, onde eu abro mão da provisão do Senhor e tento fazer tudo pela força dos meus braços, eu tenho isso em mim. Enquanto eu não reconheço isso, eu brigo comigo mesmo. Agora, se eu reconheço isso, é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É quando a gente coloca tudo para fora, aos pés do nosso Senhor, que ele começa a dialogar então com a nossa falta de maturidade, quando ele começa a nos ensinar, e a gente faz essa conversão e volta pelo mesmo caminho, só que agora com novos olhos. Eu já estou chegando ao fim, e me encanta que esses discípulos, um tinha nome, o outro não tinha. Esses discípulos não eram dos 12. Esses discípulos dos 12 não eram os 3 mais amados, mais próximos de Jesus.
Talvez esses discípulos eram os que ficavam lá atrás, mal falavam com Jesus. E mesmo assim, Jesus escolhe falar com eles, caminhar com eles. Não é a nossa posição social, não são os nossos cargos na igreja, nada disso interfere na nossa relação com Jesus. Jesus nos trata exatamente da mesma forma como Ele trata todas as outras pessoas, com olhos amorosos, respeita as nossas dores e consola as nossas fraquezas. Eu não sei em que momento você se encontra, e agora eu chego ao fim. Eu não sei em que momento você se encontra, eu não sei se você se enxerga caminhando para Emaús nesse momento, se você está duvidando da provisão do Senhor, eu não sei se você está questionando algumas coisas que têm acontecido na sua vida, eu não sei como está o seu coração, mas o meu desejo é que enquanto a gente vai adorar, enquanto a gente vai orar um pouco, que o Senhor possa abrir os teus olhos e que você possa reconhecer o cuidado dEle nesse momento, que você possa reconhecer que a mão dEle nunca se apartou de ti, e que enquanto você caminhava, ainda que pela sombra do vale da morte, Ele estava contigo, Ele estava conosco. Apesar da gente não entender, o Senhor se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Feche seus olhos. Pai querido, enquanto a gente te adora, enquanto a gente ora a Ti, enquanto a gente abraça os nossos irmãos, o Senhor sabe como está o nosso coração. Enquanto a gente proclama palavras bonitas, Senhor, o nosso coração pode estar amargurado, pode estar preso ao passado, pode estar contemplando a frustração apenas, Senhor. E a gente reconhece isso em nós. Assim como Davi sempre fala que somos seres esquecentes, a gente esquece de todos os seus milagres, Senhor. A gente se esquece da sua provisão, e às vezes a gente apenas te esquece. Mesmo assim, o Senhor não nos trata segundo o nosso esquecimento. O Senhor nos trata com olhos amorosos, bondosos, graciosos, que nos acolhem. E quando somos acolhidos por Ti, Senhor, quando o Teu corpo é oferecido e percebemos a Tua missão, as vendas dos nossos olhos se caem e a gente pode Te contemplar com toda a beleza, grandeza, perfeição, santidade. E o nosso desejo, Senhor, é voltar correndo para Jerusalém. Voltar correndo para aquele lugar que um dia foi dor, mas com a esperança da Tua presença em nós. Hoje, Senhor, a gente volta para Jerusalém com os olhos fitos em Ti, na certeza de que o Senhor cuida de nós, relembrando todos os milagres e provisões que o Senhor já nos deu, reconhecendo que ainda quando a gente murmura, o Senhor nos ama, o Senhor não nos condena. Pai querido, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, Espírito Santo, para que a gente possa contemplar a grandeza do Teu Filho Jesus. Tu és grande, Senhor.
Tu és perfeito, Tu és digno de toda adoração, louvor, glória, honra, e é por isso que a gente se reúne aqui como família. Que o Seu nome seja engrandecido através da nossa vida, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.